Camila, nossa palestrante convidada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, Camila. A Camila é doutoranda em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, mestre em Nutrição e Saúde pelo FMG, tem residência em Saúde do Idoso pelo Risoleta, pós-graduação em Nutrição Esportiva e Funcional, e é docente do grupo Uninter e Estácio de Sá. Então, ela vai falar sobre a prática do nutricionista no cuidado nutricional do idoso. Obrigada, Eliane. Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. E aí, pessoal, também, né, vocês podem colocar as dúvidas lá no chat, que aí as meninas vão respondendo, mas aí, ao final, se for algo que eu mostrei aqui, a gente pode abrir para discussão. No cuidado nutricional do idoso, né? A Eliane trouxe alguns dados específicos de LPI, mas aí o intuito é que a gente fala do idoso num geral, né? Até porque, né, dentro da LPI a gente tem vários perfis de idosos, né? E dentro desse contexto, né, dessa linha de cuidado, a gente pode ter até esse nível de atenção primária, que é o que ela disse, né, sobre aquele idoso, às vezes, que não tem risco nutricional, quanto até uma atenção terciária, né, aquele idoso que precisa de uma terapia nutricional, um cuidado mais específico. Então, por que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Não só sobre o tema da palestra, mas esse projeto do CRN, né? Então, eu trouxe um pouquinho aqui da epidemiologia que a gente tem. Hoje, a expectativa de vida no Brasil ela é de 77,4 anos, sendo que para as mulheres, né, ela já ultrapassa os 80 anos de idade. E, de acordo com essa última pesquisa do IBGE, que a gente tem os dados de 2022, né, mais de 30 milhões de pessoas no Brasil têm 60 anos ou mais. E aqui, né, eu mostro alguns dados dos últimos anos, né, então, por exemplo, em 2012 a gente tinha aqui nessa primeira figura que 11,3% da população do Brasil era de idosos, né, e esse número para 2021, ou seja, menos de 10 anos, né, a gente já tem 14,7% da população. Essa aqui é a nossa pirâmide etária, né, que foi atualizada em 2021, e aí eu queria destacar para vocês o número de idosos longevos, né? Então, é aquela população que tem 80 anos ou mais. Às vezes, ela já ultrapassa, né, aquela faixa etária de 70, 75 anos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é o que a gente está falando. Nem todo idoso é um idoso, né, tem a mesma capacidade funcional, as mesmas atividades, né, a mesma condição de saúde. Então, a gente tem que pensar que a nossa população está, além do número de idosos aumentando, ela está cada vez mais longeva também. E aí, então, só para a gente falar um pouquinho sobre esse processo de envelhecimento, né, a gente sabe que muitas das coisas, né, a gente sempre, a maioria das pessoas brincam, né, isso é normal da idade, idoso tem isso mesmo, e às vezes não é, né, o envelhecimento, ele realmente é um processo fisiológico que acontece alguns danos moleculares e celulares e que a gente tem diminuição de algumas reservas fisiológicas. Isso pode sim aumentar o risco de doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, osteoporose. Só que esses danos e essas mudanças fisiológicas, muitas das vezes elas são inevitáveis, né? Então a gente tem que manter uma resiliência e um processo homeostático, né, ou seja, em equilíbrio, em contrapartida com os fatores ambientais, com as nossas exposições. E essas exposições, esses fatores, podem atuar de uma forma tanto negativa, então, por exemplo, né, uso de tabaco, cigarro, drogas, exposição excessiva ao álcool, tanto quanto fatores positivos, ou seja, prática de exercício, esses danos moleculares e celulares. E influenciar essas características que a gente vai ter aí ao longo da vida, né? Essa figura é muito importante para quem ainda não, né, acho que todo mundo já sabe, né, o novo Estatuto do Idoso, por exemplo, até mudou, né, essa ilustração caracterizando o idoso, né, então antigamente o idoso era caracterizado por aquele idoso com dor nas costas, que usa bengala, e hoje a gente já tem essa nova figura mostrando aí um bonequinho que caminhando mal e com o símbolo dos 60 mais, né,
Porque aqui no Brasil, o idoso é considerado quando ele é idoso. Hoje em dia a gente tem essa nova nomenclatura, né, de pessoa idosa, ao invés de falar idoso, né? E a gente tem que entender que envelhecer de uma forma ativa, com independência e autonomia, pelo maior tempo possível, né, igual eu mostrei lá na pirâmide, a gente tem idosos aí com 80 anos ou mais. Deve ser a meta para a nossa população. E o que é esse idoso saudável, né? A gente confunde muito a saúde com não presença de doenças, né? Aquela pessoa que não tem doenças. Mas ele pode sim ter comorbidades, e é aquela pessoa que consegue ainda gerir a própria vida, determinar quando, onde, como eles vão fazer as suas atividades, o lazer, o convívio social, o trabalho, ou seja, trazendo esse conceito de independência e autonomia. E esse envelhecimento bem-sucedido é vetor dessas interações multidimensionais, tanto de saúde física, mental, independência econômica, das atividades diárias, da integração social e também do suporte familiar. Então, aqui, né, vou trazer um pouquinho dessa questão da saúde do idoso, né, em diferentes níveis de atenção. Aqui a gente tem essa pirâmide de atenção, né, que a gente usa muito no SUS, mas que também a gente, né, leva para outros serviços, né, nos serviços privados a gente também tem essa questão de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, e é o que a gente já falou, né, a LPI, ela pode, por mais que o idoso more naquele local, né, a gente pode atuar aí nesses diferentes níveis dentro do LPI. Então, qual que é o nosso intuito? É a gente promover saúde, proteger, prevenir, fazer o diagnóstico, tratamento, reabilitação e, por que não, a recuperação. Muitas das vezes também a gente confunde, a pessoa ela é idosa, então a gente não vai, às vezes, abordar, não vai tratar, né? Às vezes não, dependendo da funcionalidade daquele idoso, né, a gente consegue sim ter uma recuperação dependendo do estado de saúde que ele está. E mesma coisa também da promoção, né? O idoso, ele pode ser idoso com 60 anos ou com 100 anos, então a gente tem uma diferença aí de 40 anos, né? Então, a gente também tem que prevenir questões de saúde e de funcionalidade para diferentes faixas etárias. Então, aqui, só lembrando, né, que no Estatuto de Idoso, eu trouxe pontos principais, né, para a gente só lembrar que é uma lei, né, e ele foi atualizado em 2021, que o idoso ele tem direito à alimentação, ele tem o direito ao atendimento geriátrico e gerontológico, ou seja, é importante que ele tenha um acompanhamento especializado, né, então muitas das vezes o idoso ele faz acompanhamento só com o clínico geral, cardiologista, nefro, às vezes até com outro profissional da saúde que não é especialista, então um fisioterapeuta, um nutricionista, terapeuta ocupacional, e ele merece sim esse atendimento especializado, né, para quem, eu sei que tem alguns estudantes aqui, a gerontologia, qualquer profissional da saúde, ele pode ser um profissional especializado, né, gerontológico, ele tem direito ao atendimento domiciliar, então o SUS já oferece isso, né, através do programa Melhor Cuidado, mas muitos planos de saúde também oferecem esse atendimento, então às vezes a gente tem que ficar atento o que esse plano oferece, o que ele cobre e exigir esse direito ao atendimento do idoso, porque também muitas das vezes a gente pensa, o idoso está acamado, como é que eu vou fazer para poder ofertar o serviço de saúde para ele? Então, às vezes os planos eles cobrem esse atendimento, né, e claro, os atendimentos particulares, que a gente hoje em dia tem várias empresas, né, que trabalham nesse ramo. E também ele tem direito à reabilitação, mesma coisa, a gente não pode pensar no idoso como um indivíduo que não vai recuperar o seu estado de saúde. E, já falei, nem todos os idosos são iguais. Então, aqui a gente tem uma foto, por exemplo, do idoso que já está com um semblante mais triste, às vezes pode ter um caráter depressivo na cadeira de rodas, e do outro lado a gente tem o idoso sultivo, que faz suas atividades independentes, de forma autônoma, que tem força, que está com o cognitivo preservado. Então, às vezes a gente pode ter um idoso que tem 60 não, porque ainda é um idoso jovem, né? A gente até tem essa nomenclatura muito que é utilizada muito de forma internacional, que é o idoso jovem, o idoso muito idoso, né? Então, a gente pode ter um idoso de 75 anos que ainda tem todas as suas funcionalidades preservadas, né? E também o idoso de 75 anos que é acamado totalmente dependente. Então, a gente tem que fazer uma triagem específica desse idoso para saber aonde que ele se encaixa. Então, vou falar um pouquinho disso agora. Antes, vou focar mais realmente na nutrição, né? Então, o protocolo de triagem nutricional que a gente tem padronizado para a pessoa idosa é a minha avaliação de estado nutricional, né? Que aqui a gente tem
alguns pontos que a gente faz perguntas para o idoso e também a avaliação física, né, aqui a gente tem os pontos de corte do IMC, então a gente vai precisar de altura e estatura daquele idoso. Se a gente não conseguir aferir a estatura, a gente pode utilizar a estatura estimada, né, a gente tem várias fórmulas aí para poder estimar, e a gente pode classificar ele com estado nutricional normal, sob o risco e desnutrido. Então, a gente pode também utilizar outros protocolos, né, principalmente às vezes em nível hospitalar, a gente pode utilizar o NRS, mas para pessoa idosa, o específico padronizado mesmo é esse que a gente tem. Ele também pode ser utilizado como protocolo de avaliação. Então, além dessas perguntinhas aqui que vai de A a F, a gente tem outras perguntas que vão de G a R, e aí a gente pode ter uma avaliação realmente, né, do estado nutricional daquele idoso. Né? Então, a gente dá o diagnóstico para ele, que aí já pergunta outras coisas em relação à sua funcionalidade, a lesões, ao que ele consegue fazer, né, em casa ou fora de casa, né, como que é a alimentação, e aí a gente tem outros dois parâmetros, né, antropométricos, que são a circunferência de braço e a de panturrilha. E aí a gente também pode classificar ele estado nutricional normal, em risco de desnutrição ou desnutrido. Aqui, então, agora eu vou falar sobre outros protocolos de triagem já específicos para o idoso, tá? Então, aqui, gente, qualquer profissional da saúde, ele pode aplicar, tá? Não é obrigatório o nutricionista aplicar eles, né? Normalmente, a gente, às vezes, nem tem tempo, igual a Eliane mostrou aí, a carga horária, né, do nutricionista, ela é muito pequena, e às vezes também o idoso ele já chega com essas triagens prontas para a gente, né? Muitas das vezes eles vêm encaminhados de outros profissionais, né? Principalmente quando são geriatras, às vezes eles já vão ter essas triagens feitas, né? Mas é importante, se ele não tiver, que a gente faça, tá? Vou mostrar alguns, né, que são os mais utilizados e a gente pode escolher. Então, o protocolo de triagem aí, que a gente avalia funcionalidade, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, as atividades de vida diária. Então, se ele considerar comida, manusear dinheiro, remédio, comprar as sopas, se ele lembra, né, por exemplo, de apagar a água do café enquanto ele está fazendo um café, se ele consegue manter com as atualidades, discutir sobre isso, né? Então, aí a gente tem as pontuações. Então, o idoso, ele é classificado como em potencial dependência, quando o ponto de corte, né, ele é maior ou igual a 6. Aqui, então, a gente tem o critério, né, da Linda Fried, que ele é um pouco mais antigo, mas também muito utilizado ainda, para a gente avaliar a fragilidade, então, quando o idoso ele preenche mais de três ou mais critérios, né, a gente classifica ele como idoso potencialmente frágil, lembrando que isso é triagem, tá? Então, quando ele tem uma perda não intencional de 4,5 quilos a 5% do peso, fadiga autorreferida, diminuição da força de pressão palmar, então a gente precisa ter um dinamômetro para poder avaliar, baixo nível de atividade física e baixa velocidade de marcha. Então, é uma triagem que engloba vários fatores, tanto o fator nutricional, quanto a autopercepção, né, das atividades dele, quanto realmente força e marcha. Aqui a gente tem o SARC-F, né, que também são perguntas, a gente não precisa de nenhum instrumento, por isso que eu trouxe vários, gente, porque eu sei que cada realidade é diferente, né? Às vezes eu vou ter lugar que vai ter balança, adipômetro e o dinamômetro, vai ter lugar que eu não vou ter nada, né? Às vezes nem balança a gente tem que sempre estimar peso, altura, né? Então, esse, por exemplo, são perguntinhas, né? A gente pergunta sobre força, sobre marcha, força nas pernas, né? Nos membros inferiores, capacidade de subir escada, e se ele teve alguma queda no ano anterior. A gente também tem um protocolo hoje que a gente pode utilizar a circunferência de panturrilha, né? Que é o SARC-F-CALF, inclusive também é padronizado aqui para o Brasil, né? Mas eu trouxe só esse. E aí, desse ponto de corte, né? O idoso, ele pode ser caracterizado como aqui a gente avalia a sarcopenia, desculpa, então como risco de ter sarcopenia quando ele pontua 6 ou mais pontos, tá? Lembrando, né, gente, sarcopenia é diferente de fragilidade. Eu vou trazer um pouquinho do conceito de sarcopenia e fragilidade um pouquinho mais na frente. Aqui, então, é um outro protocolo de triagem, né, que foi criado aqui no Brasil por um grupo aqui, né, de Belo Horizonte, e que ele está sendo amplamente utilizado, que é o IBCF 20, ou seja, ele tem 20 perguntinhas, e a gente pode fazer fazer esse questionário tanto com o idoso ou com o familiar.
Não vou ficar lendo todas as perguntas, né, gente? Mas depois a gente tenta disponibilizar esses slides. Às vezes peço para as meninas colocarem lá no site ou quando for enviar o certificado, enfim. Mas eu coloquei todas as referências também aqui para vocês terem, né? Então, aí a gente pergunta sobre também essas atividades de vida diária, sobre cognição, sobre perda de peso, sobre condição física, né? Sobre questões de acuidade visual, acuidade auditiva, né? E aqui a gente coloca, a gente tria ele para avaliar realmente fragilidade. Então, quando ele pontua até 6 pontos, ele é um idoso robusto, vou trazer um pouquinho desse conceito também. De 7 a 14, ele tem média vulnerabilidade ou fragilidade, e maior ou igual a 16 pontos, ele já é um idoso considerado, né, praticamente frágil ou com alta vulnerabilidade. A gente vai fazer outros protocolos para poder confirmar isso. Então, gente, beleza, essa é a triagem, que é aquela questão que a gente, né, a Eliane já mostrou, a gente realmente triar aquele idoso, independente se eu estou dentro do hospital, se eu estou dentro do ambulatório, se eu estou dentro do atendimento domiciliar, se eu estou dentro do meu LPI. Por quê? Porque eu tenho que identificar onde que esse idoso está, se ele é um idoso frágil, se ele tem um risco de sarcopenia, se ele tem risco de fragilização, para eu tomar, né, as condutas e também verificar o que eu devo investigar um pouco mais, né? Então, além, né, vou falar então agora, né, da avaliação, né? Além daquele protocolo da mini avaliação do estado nutricional, dentro da nutrição a gente também pode usar a avaliação subjetiva global, né, a ASG. Ela é uma avaliação, como o nome diz, subjetiva, né? Então também a gente faz questões, pergunta para aquele indivíduo, né, sobre alguns pontos, para quem não conhece, mas ele já é amplamente conhecido dentro da nossa área, né? E a gente classifica aquele indivíduo em bem nutrido, moderadamente desnutrido, uma suspeita, ou gravemente desnutrido. Normalmente a gente utiliza muito ele dentro do ambiente hospitalar. Aqui, então, já dentro da área da geriatria, eu trouxe a avaliação geriátrica ampla, que é um protocolo grande, mas assim, normalmente os estudos falam que a gente consegue aplicar ele até em 15 minutos. Ele está dentro, né, do site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E por que eu coloquei ele aqui? Porque a avaliação nutricional está dentro desse protocolo, tá? Então, a gente faz diversa, completa, por isso que o nome, né, avaliação ampla, que engloba várias dimensões daquele idoso. Então, a gente tem dimensão funcional, clínica e também nutricional dentro dessa avaliação. Então, aqui só ilustrei para vocês, né, as perguntinhas, né, que o profissional da saúde faz. Então, aqui, cognição, suporte social, humor, e aqui a gente tem o estado nutricional daquele idoso. E aqui, esse protocolo, ele já fala, né, que a gente tem que pontuar pela mini avaliação do estado nutricional. Então, a padronização é que a gente utilize esse quando a gente vai utilizar a avaliação geriátrica ampla, né? Então, a gente tem que saber, no serviço, quais que são os protocolos padronizados. Então, aqui, a gente também, eu falei que eu ia trinchar um pouquinho esse conceito de idoso robusto, né? A gente aqui tem um outro protocolo de avaliação que também foi feito, né, elaborado pelo o grupo que criou. E o que é essa escala, então? Ele divide o idoso em 10 categorias. O status funcional de 1 a 3, ele é um idoso classificado como robusto. Se ele está de 4 a 5, idoso em risco de fragilização, desculpa, de 6 a 10 frágil já, né? Ele já é um idoso frágil. Vou mostrar depois os critérios para classificar. Por exemplo, o idoso frágil aqui, a gente tem que ele é um idoso que depende parcialmente ou com dependência ou dependência completa das atividades de vida básicas, né? Como comer, tomar banho, manusear o dinheiro. Aí, dentro disso, a gente pode ver qual que vai ser a nossa conduta e orientação, por quê? E o que a gente vai esperar daquele plano de cuidado, né? Porque, normalmente, né, os estudos que trazem essa escala, eles falam que o idoso frágil, infelizmente, ele não consegue sair, por exemplo, se ele for um idoso do extrato 8, que ele vá para o extrato 10.
Então, eu vou trabalhar com proteção e promoção. Mas se ele é um idoso em risco de fragilização, né, eu consigo ainda voltar ele para ser um idoso robusto. Tá? Então, é por isso que é importante a gente identificar. Então, o risco de fragilização idoso, às vezes, que tem sarcopenia, que tem outras comorbidades e um comprometimento cognitivo leve. Aqui, gente, eu trouxe esses extratos, né, bem específicos para depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, e ajudar a gente como a classificar esse idoso. Então, por exemplo, o idoso robusto, ele é um idoso que pode ter alguma comorbidade, sim, mas ele ainda é independente para todas as atividades de vida diária. Só que essas essas comorbidades que ele apresenta não vão atrapalhar essas atividades de vida. Então, ele pode, por exemplo, né, ter, sim, um diabetes, uma depressão moderada a grave, mas que está em acompanhamento. Ele pode ter tido uma doença renal crônica, uma insuficiência cardíaca, que estão em controle e que não atrapalhem as suas atividades de vida diária e a sua autonomia e independência, tá? Então, só para ficar claro, o extrato 1 é um extrato maravilhoso que a gente quer para todo mundo, né? Que ele realmente não tem nenhuma comorbidade e tem toda independência para as atividades de vida instrumentais e básicas. Aqui, então, é outro protocolo, né, de avaliação que a gente pode utilizar, mas que esse especificamente a gente avalia sarcopenia, tá? Ele, dentro do consenso europeu de sarcopenia, de 2019, e aí a gente também faz baixa, né, do ponto de corte, a gente vai avaliar a quantidade e qualidade muscular, então a gente pode utilizar a bioimpedância, tomografia, ressonância, densitometria óssea, claro que não está dentro da realidade da maioria das pessoas, né, e aí quando a gente tem baixa, né, quantidade muscular, a gente vai avaliar a questão de performance, né? Como que é a capacidade física daquele idoso. Da sarcopenia, então aqui eu trouxe os pontos de corte, né, para homens e para mulheres, para ficar de vocês. Então a gente tem força de preensão palmar para avaliar a força de membros superiores, levantar e sentar da cadeira, que é o teste que a gente avalia força em membros inferiores, questão de massa esquelética apendicular e apendicular corrigida pela altura, que o padrão ouro é a gente avaliar pela densitometria óssea, mas normalmente a gente não tem, né? Mas aí a gente utiliza ou de circunferência de panturrilha ou metros, né? Na verdade, o Timer Pengou, o idoso, ele tem que levantar da cadeira, essa fotinha aqui, ele tem que levantar e andar, né? O teste de caminhada não, ele já tá em pé e aí ele faz aquele trajeto lá de caminhada. Normalmente, né, a gente utiliza só a velocidade de marcha mesmo, que é 4 metros, né? Porque é mais rápido, a gente consegue replicar ele no ambiente de consultório, até dentro do hospital. E aí, gente, beleza. Trouxe um monte de protocolo de triagem, um monte de protocolo de avaliação. O nutricionista vai fazer isso sozinho? Não, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. E às vezes a gente não consegue nem avaliar tudo isso sozinho, né? Eu tenho que saber interpretar, na verdade, quem atende esse público, mas às vezes eu posso ter uma dificuldade de avaliação, né? E lembrando que algumas coisas são critérios diagnósticos médicos que a gente não pode dar. Então, por exemplo, hoje em dia a sarcopenia, ela é uma doença, né? Então, eu não posso fazer esse diagnóstico clínico, né? Sarcopenia, ele tem um CID. Então, eu posso fazer esses protocolos de triagem, posso fazer esses testes, mas se eu ver que tem alguma alteração, eu tenho que encaminhar para o médico para ele dar esse diagnóstico, tá? Então, assim, a Eliane mostrou aí para vocês o tempo que a gente tem, né, de atuação dentro de uma instituição, é um tempo muito curto, então a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, para fazer essa triagem e avaliação, a gente precisa de outros profissionais, mas também para fazer o acompanhamento
comportamento, da nossa conduta, a gente precisa dos outros profissionais. Não só profissional médico, tá, gente? A gente precisa do profissional terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do educador físico. Vou trazer um pouquinho desses exemplos, né, dessas atividades compartilhadas, né? O que eles podem, né? O que eles podem, não, o que eles são muito importantes, né, para o nosso sucesso, né, de conduta e de planejamento aí para aquele indivíduo. E também a gente além desse contato, né, multiprofissional, Camila, deixa eu te interromper. Eu também tenho que saber. Uhum. O áudio está picotando um pouco. Será que você pode, às vezes, ligar a sua câmera para poder melhorar? Porque está picotando. Posso. Só um minutinho, então, gente. Ui, peraí. Eu vou só tirar de tela cheia aqui, só para eu voltar para outra tela, que eu não tô. Para conseguir desligar. Agora vocês estão me ouvindo bem? Eu ainda está picotando. Picotando um pouquinho ainda, mas a gente pode ir tentando. Deixa eu só. Tá. Qualquer coisa, me interrompam de novo. Tá, gente? Deixa eu abrir aqui, então. Então, quem trabalha com geriatria e gerontologia também tem que ter uma visão mais ampla. Não significa que eu vou tomar condutas de outras profissões, mas eu posso orientar, né, em alguns casos, e eu também posso encaminhar, eu devo, né, na verdade, encaminhar aquele idoso para outro atendimento de outro profissional. Então, quando a gente vai atender aquele idoso, a gente tem que ficar de olho na ambiência, prevenir essas questões de queda. Então, por exemplo, quando eu faço o atendimento domiciliar, avaliar a questão de tapete, por exemplo, da disposição de cadeiras, de sofá, né? Às vezes, ou quando o idoso vai até o consultório, ou até no hospital, eles levam um chinelinho, né? Ver aquele sapato, se é um sapato mais adequado para aquele idoso, né, na conduta. Então, se ele tem mobilidade, condição de preparar a própria refeição ou não. O posicionamento no momento das refeições, normalmente a fonoaudiologia faz isso muito, né, mas a gente também pode observar, principalmente dentro da LPI ou do hospital, né, que o idoso está lá naquele cenário, né, então a gente consegue acompanhar ele naquele momento, ou se é um idoso de domicílio, às vezes a gente até marcar o momento do atendimento, né, se a gente tiver oportunidade, no momento das refeições, de alguma refeição, para a gente avaliar essa questão de posicionamento, se ele está fazendo uso correto dos medicamentos, né? Porque alguns medicamentos, eles impactam muito na questão nutricional do idoso, em relação à produção de saliva, apetite, gosto, né? E se ele está fazendo uso no horário correto. A cuidado sensorial, né? Aquela questão que eu já falei. Se ele está com algum problema de visão, de audição, e isso impacta diretamente no apetitoso, na vontade dele a querer se alimentar, né? Então, idoso que tem incontinência urinária, então isso vai impactar muito na hidratação, é idoso que tem medo de beber líquido, de beber água, porque ele não consegue mais controlar, e nas alterações de cognição, porque isso aí é indiscutível no impacto que tem, né, no estado nutricional do idoso. E beleza, então o que a gente vai pensar para as nossas condutas, né? Muitas das vezes não vai só calcular um plano alimentar, né? Isso aí, essa é a parte mais fácil que a gente já está cansado de fazer, né? Então a gente tem que pensar também, né, naquelas avaliações e aquelas triagens, a gente pergunta algumas coisas, mas a gente tem que complementar um pouquinho, né? Se a gente vê que ficou faltando alguma coisa, ou investigar um pouco mais a fundo, né? Dependendo da condição de estado de saúde. Então, ver quais são as preferências alimentares daquele idoso, como está o ambiente. Então, por exemplo, né? Vou dar exemplos mesmo, né? A gente fala de prática, eu trouxe muito da teoria, mas vou entrar um pouquinho mais na parte prática agora. Então, assim, às vezes é um idoso que ele gosta de comer num prato X, e ele gosta daquele garfo X. Meu bisavô, por exemplo, ele tinha o garfo dele, era só aquele, era um garfo maior, era o garfo dele, ele só comia com aquele garfo. Ah, preciso colocar um forro de mesa mais bonito, arrumar a mesa, colocar uma mesa posta, né? É um ambiente que ele tá limpo, é um ambiente que tá agradável, é um ambiente que tem companhia para ele se alimentar. Muitas das vezes, né, o idoso ele também tem os horários mais certinhos para se alimentar. Então,
Mesma coisa, meu bisavô também, ele jantava 5 horas da tarde, né? Então ele jantava na maioria dos dias sozinho. Se a gente vê que ele teve alguma alteração de apetite, será que esse horário, né, das refeições teve impacto nisso, né? Ou às vezes ele quer ficar realmente mais sozinho, ou chamar pessoas que gostem, que ele goste, né, para poder fazer companhia naquele momento da refeição. Questões de deglutição, de disfagia, que aí a gente vai pensar mais na consistência daquela alimentação, em relação à mastigação, se ele está conseguindo realmente mastigar todos os alimentos, que já envolve a própria saúde bucal, então se ele faz um acompanhamento odontológico, ou prótese, né, às vezes a prótese ela pode estar um pouco mais frouxa, ou um pouco apertada, se ele trocou há pouco tempo, se ele tem cárie, como é que está a saúde da gengiva, isso atrapalha muito na questão do sabor e da consistência do alimento. Como é que está a produção de saliva? Já também peguei muitos idosos, né, que às vezes não conseguiam comer porque não conseguia realmente engolir, né? Então tem essa questão de produção salivar. Não vou trazer orientações nutricionais específicas para cada coisa, senão a gente daria um curso aqui de uma semana, né? Então eu trouxe pontos que a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem várias orientações para cada um desses pontos. Como que está a digestão daquele idoso? Então, assim, ele tem azia, ele tem refluxo, ele tem queimação, ele tem, aí também envolve a questão intestinal, mas ele tem flatulência, né? Como é que tá essa questão? O sabor da comida, muitas das vezes o idoso ele tem alteração de paladar, ou ele sente muito, ou ele sente pouco, né? Então, como é que tá o sabor, né? Ou às vezes a gente temperar a comida com coisas com temperos que ele gosta mais, ou colocar alimentos menos condimentados, né? A monotonia alimentar, principalmente quando o idoso ele tem restrição de consistência. Então, por exemplo, aquele idoso que só pode consumir dieta pastosa ou branda. Então, a pessoa que prepara a refeição, até o próprio idoso mesmo, né? Faz aquela dieta toda amassada, batida, bate tudo junto. Deixa eu só tirar aqui, gente. Bate tudo junto, monta o prato todo junto. O idoso não sabe o que é a batata, o que é o arroz, o que é o feijão, o que é a carne, né? E às vezes ele consome aqueles alimentos todos os dias ou vários dias da semana. E isso pode ser um ponto negativo, mas também um ponto positivo, tá, gente? Porque muitos idosos que a gente pega, eu falei um pouquinho da minha formação, né? Mas eu atuo, né, com atendimento ao idoso, né, a nível ambulatorial no projeto de pesquisa que a gente faz, atendo também a nível domiciliar, em consultório, também atendi na atenção primária, né, que, assim, vamos colocar 60%, 70% são idosos. E a gente percebe que muitos dos idosos, eles gostam de comer as mesmas coisas, tá? Então, não significa que pode ser um ponto negativo, então por isso que a gente tem que investigar mais a fundo. A consistência da dieta tem que ser adequada, não só por conta de questão de disfagia, então não é uma restrição, mas é por preferência, o idoso ele gosta de comer mais pastoso, mais brando, né? Ou ao contrário, também ele não gosta de comer mais pastoso e mais brando. A temperatura adequada, principalmente se o idoso ele já tem algum problema, né, em relação à saúde bucal dele. A cuidado sensorial, então é realmente aquele idoso às vezes não sente mais o cheiro, é um idoso que teve alteração de paladar ou até uma deficiência auditiva, isso impacta muito no apetite. Os custos, parece que é bobagem, nossa, que a gente realmente tem que pensar num plano alimentar que seja ideal, né, para aquela condição socioeconômica, mas às vezes já peguei muitas condutas de outros profissionais que não, né? E por que a gente tem que pensar nos custos? Porque às vezes é um idoso que ele é aposentado, é um idoso que ele tem gastos com medicamentos, por mais que muitos medicamentos, né, o SUS ele oferece, mas tem alguns que não, né? Então o idoso ele tem às vezes uma condição socioeconômica menor, pelo fato de receber sua aposentadoria, um idoso que mora sozinho, tem gastos com muitos medicamentos, e eu vou mandar um plano alimentar para ele que tem várias coisas que não são dentro da realidade dele. Nem só dentro da realidade de habitual mesmo, dele gostar, dele estar habituado a consumir, mas em relação a custos, tá? Principalmente quando a gente pensa em suplementação.
Relacionado ao preparo, é aquele idoso que gosta de preparar o alimento, que ele gosta de experimentar sabores novos, ou é aquele idoso que não tem condição, que é um idoso mais dependente. Então, quem que prepara essas refeições, quem é aquela pessoa que oferta, né? E os utensílios, é igual a Eliane também já deu exemplo, né? Um trabalho muito legal, eu fiz um estágio, né, na época da residência no ILPI, que é uma referência aqui em Belo Horizonte, então a gente trabalhava muito com a terapia ocupacional, e muitos idosos que têm sequelas, por exemplo, de AVE, eles tinham dificuldade de pega, né, de pegar o utensílio para poder comer. Então, a terapia ocupacional faz utensílios, assim, maravilhosos, assim, garfo, colher, copo, bandeja, né, bancadinha para o idoso, aquele idoso acamado, colocar na cama. Então, era um trabalho muito, muito legal e que, às vezes, melhorava, assim, 200% o apetite, a vontade de comer daquele idoso. Acho que travou, só um minutinho. E aí, então, né, o que a gente tem que pensar, fora aquelas outros, esses parâmetros que eu falei, que também são mais multidimensionais. Então, a gente tem que pensar como que está o consumo calórico desse idoso, certo, né? E é o que a Eliane mostrou, que a maioria dos nutricionistas calculam o consumo calórico, mas a gente tem que pensar no consumo proteico, né? Então, quanto que aquele idoso está consumindo de proteína e calórico, porque também, senão a proteína ela não vai ser utilizada para reserva, né? Vai ser utilizada como fonte de energia. A gente tem alguns protocolos, né, que o consumo mínimo tem que ser de 1 grama por quilo de peso, até para o idoso que tem insuficiência renal, ou a 1,2, 1,5, né? Como que é o consumo de fibra? Mas também quais são essas fibras, né? Porque o idoso ele pode ter uma constipação, mas ele tem uma distensão abdominal, uma flatulência muito grande, e eu vou prescrever fibra que vai piorar essa situação, né? Então a gente tem que pensar qual fibra que eu estou ofertando para esse idoso, como que é o consumo hídrico, e aí eu vou pensar na oferta de água, mas eu também vou pensar na oferta de outros líquidos. Às vezes o idoso ele realmente perde essa sensação de sede, ou ele não gosta mais de beber água, ou ele tem medo de urinar, de perder urina, de ter incontinência, ou de acordar várias vezes à noite para ir no banheiro. Então, eu orientar o horário que ele vai consumir mais líquidos, colocar alimentos que tenham um teor maior de água, colocar outros líquidos como chá, água de coco, claro, né? Se ele não tiver nenhuma restrição. Se é um idoso que come muito pouco e o apetite dele está diminuído, vão aumentar essa densidade calórica, né? Lógico, né? A gente pensando nas restrições de cada um. Então, assim, se ele pode comer um creme de leite, se ele pode colocar leite em pó, se ele pode colocar mel, por que não adoçar com açúcar, né? Às vezes a gente faz restrições que não são necessárias, às vezes fazer preparações, então, se ele gosta de uma torta, uma omelete, uma panqueca, eu posso colocar o ovo, que já vai aumentar um pouquinho a proteína e a caloria daquela refeição e não vai aumentar tanto o volume. Tá? Pensar nos alimentos fontes, coloquei esses nutrientes principais, mas é porque é o que eles usam muito de suplementação, né? Cálcio, vitamina B12, magnésio, mas também na sua biodisponibilidade. Então, aquele idoso que toma um cafezinho logo depois da refeição, que come o docinho, o doce de leite, ou o queijinho logo depois da refeição numa sobremesa, né? Orientar sobre os alimentos laxativos quando ele tem muita constipação. O porcionamento das refeições para a gente evitar, às vezes, sintomas, né? Igual eu falei, azia, refluxo, queimação, né? Ou também para a gente conseguir atingir esse aporte calórico proteico. Suplementação, coloquei uma interrogação, né? Porque, gente, a gente não pode ter o olhar para o idoso igual a gente tem para o adulto, por mais que ele seja um idoso robusto, tá? Primeiro, os valores de referência que a gente tem para os exames, eu trabalho com exames de minerais, né, no meu doutorado, no meu mestrado também. A gente não tem valores de referência para a população idosa, então eu não sei se a gente utiliza, óbvio, né, mas a gente não sabe se aquele valor de referência é adequado para o idoso, né? Então, assim, alguns a gente já sabe que já tem documentado, então, por exemplo, hemoglobina glicada, glicemia, colesterol, a depender da idade, a gente aceita um valor de referência maior para o idoso, mas suplementos de minerais, suplementos de fitoterápicos, principalmente quando eles são antioxidantes, às vezes eles vão atrapalhar aquela homeostase, né, que o idoso ele já tem, ou ele tem ali alterada, então a gente pode piorar a suplementação. E pensar que vai ser mais alguma coisa para o idoso usar. Então, é o idoso que já usa medicamento, já tem que comprar algumas coisas, então eu vou ter que fazer ele comprar mais um suplemento, eu já vou ter que colocar algo que ele vai ter que usar, né, então muitos têm resistência. Posso misturar em algumas preparações, café com leite, mousse, creme.
Posso, mas o idoso, a maioria dos idosos, ele sabe. Então, às vezes, é melhor aumentar a densidade calórica e proteica, se for o caso, né? Do que investir numa suplementação. E discutir essa suplementação com outros profissionais e principalmente avaliar os medicamentos que ele usa para ver se não tem nenhuma interferência, né? E evitar iatrogenias, que eu coloquei em caixa alta e em negrito, por quê? A maioria das condutas, quando o profissional geral, tá? Não falando do nutricionista, mas do profissional da saúde, quando ele não tem expertise em saúde do idoso, ele pode ser uma conduta iatrogênica. O que é conduta iatrogênica? Que pode trazer prejuízo, tá? Um medicamento que o idoso está usando, então o idoso às vezes usa 10 medicamentos e os 10 e 8, né, trazem prejuízo à sua função, sua cognição, tem interferência com 1000 coisas, né? Então, às vezes, o geriatra, estou falando do geriatra porque é o especialista em saúde do idoso, vai tirar 5. Né? Não estou generalizando, assim, estou falando a maioria, mas não generalizando, tá? Então, muitas das vezes o idoso ele faz acompanhamento com vários médicos e não faz com o geriatra, tá? Nutricionista, isso eu posso falar com mais propriedade porque já peguei várias condutas iatrogênicas, mesma coisa. Hemoglobina glicada para idoso de 70, 80 anos, a gente pode chegar a 6, 6,5. E eu já vi condutas não só do nutricionista, mas do endócrino, pedindo para o idoso retirar carboidrato, tá? E é qualquer carboidrato, é arroz, é pão, né? É uma conduta iatrogênica, tá? E fora as questões da suplementação que eu já expliquei, a gente afeta o homeostase daquele idoso, tá? Então, orientar sobre essas questões de ações nutricionais específicas para idosos, senão a gente, ao invés de melhorar, vai piorar a saúde dele. Tá tranquilo? Acho que tem o microfone ligado. Então, às vezes eu vou fazer tanta restrição, idoso, e ele vai parar de comer, ele vai perder o apetite, e aí, beleza, ele precisa emagrecer, mas ele emagreceu e perdeu força, perdeu equilíbrio, né, e perdeu a vontade de fazer as coisas, entra no estado de tristeza, no estado depressivo, porque às vezes a família toda pode comer aquilo, ele não pode, então tem essas questões. Tem de frango, será? Gente, então... Ou não, aquele baratinho não é só lembrando que a gente tem que dar suporte também, orientar e os cuidadores. Porque falei muita coisa aqui, né? Só que são muitas orientações, muitas avaliações, e o cuidador ele fica cheio de informação ali. Né? Então, a gente tem que dar o suporte, dar apoio, dar orientação e olhar para esse cuidador de uma forma especial, e principalmente quando o idoso tem mais de um cuidador. Porque, às vezes, né, quando o idoso, principalmente um idoso frágil, sei lá, 2 dias na semana vai um filho, aí nos outros 2 dias vai outro filho, aí nos outros vai um neto. Né? Então, cada um fazer uma conduta diferente, e isso acontece muito, gente. Aí um cuidador briga com o outro. Aí um cuidador quer fazer de um jeito, outro do outro, o idoso fica sem entender nada e no final das contas não dá nada certo. Então, realmente, fazer uma reunião familiar, explicar para aquele idoso, realmente dar educação nutricional nesse sentido, tá? Então, explicar para todo mundo que está envolvido naquele contexto ali social do idoso. E o acompanhamento, né, também já falamos, ele tem que ser periódico. Não vou colocar tempo, que até porque não tem um tempo específico, tá, gente? Vai depender muito do extrato funcional do idoso, do que eu encontrei, se ele é risco ou se ele é um idoso já desnutrido, mas ele tem que ser periódico, tá? Porque a gente consegue intervir, quanto mais rápido a gente intervir e prevenir que ele perca função, né, não só peso, melhor. Tá? Então, isso aí, o quanto mais rápido eu conseguir acompanhar esse idoso, né? Às vezes uma vez no mês, 2 vezes, 15 dias, semanal, se for no hospital, a cada 3 dias, melhor, tá? Observar outros sinais, que às vezes às vezes o peso, ela não é determinante do idoso. A gente tem que perceber se ele está ficando um pouco mais fraco, um pouco mais cansado, se ele está diminuindo a disposição, se ele diminuiu o humor, e isso às vezes até vai preceder ele ter uma perda de peso e função, tá? Os parâmetros que normalmente a gente avalia é o peso, circunferência de cintura, panturrilha, MB. Claro, se eu tiver um dinamômetro, vou ver a força, né? E se eu tiver outros exames mais de padrão ouro, como o DEXA, a gente repetir, às vezes normalmente a gente pede a cada 6 meses, né? E fazer o ajuste de orientações, todas aquelas que eu falei, e ajustar o plano alimentar.
Então, é isso tudo, né? Acho que fiquei dentro aí dos 40 minutos. Obrigada. Coloquei as referências aqui para vocês que eu utilizei. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai olhando aí o chat agora. Obrigada, Camila. Excelente apresentação. Acho que deu para todo mundo reciclar, capacitar. Foi excelente a sua apresentação. Acho que colaborou bastante, né? E veio falando de tudo que a gente que tem ali na prática mesmo, né? Nas instituições de idosos ou atendimento de forma geral, né? Com esse nosso paciente, né? Nosso cliente. Então, a Andressa pediu a fala. Pode falar, Andressa. Então, o discurso indireto acontece quando o próprio Acho que ela narrador caiu. diz o que outra pessoa ou Lúcia, acho que seu personagem microfone diz. está aberto. Acho que a Andressa que tinha levantado a mão, né? Acho que ela caiu. A Érica fez uma pergunta, Camila. Qual o maior desafio para um nutricionista em LPI hoje? Então, eu atualmente não atendo dentro do minha LPI, né? Eu fiz um estágio de um tempinho bom dentro do minha LPI, já cheguei até costar, né? Já fiz algumas entrevistas, mas sempre tinha outra oportunidade. Mas o que eu vejo realmente é a carga horária, né? Normalmente, vou falar do que eu vivo, tá, gente? A carga horária é muito baixa. Normalmente, eles contratam por hora semanal. Então, vamos supor, você vai 12 horas semanais ou menos, 4 horas semanais, e você tem que dar conta, tanto da parte clínica quanto da parte de produção. Onde eu fiz estágio, né, a gente tinha 2 nutricionistas cada uma ficava responsável por algum outro local, então ficava uma responsável pela clínica e outra pela unidade de alimentação e nutrição. Então, isso era ótimo, porque a nutricionista da UAN treinava, orientava os funcionários e a da clínica acompanhava também, né, as copeiras. Então, porque muitas das vezes, dentro da LPI, a gente não sabe o que está sendo ofertado realmente, o que o idoso aceitou, porque você tem aquele cardápio fechado, né? E a gente não sabe o que aquele idoso comeu. Então, a gente também tem que ter outra dificuldade, né? Tem uma parceria muito boa com os cuidadores, mas eu também sei que muitas ILPIs não têm o número de cuidador o suficiente para o número de idosos que eles suportam mesmo, né? Então, às vezes, tem um número muito pequeno e é de suma importância, porque o cuidador, né, além dele ter que ver as questões de enfermagem, então ver se ele usou medicamento, às vezes é um idoso que está acamado, como que está a questão de evacuação, urina, fazer a higienização, ajudar no banho, dar os medicamentos, ainda a gente vai pedir ajuda para ele preencher um recordatório alimentar, um registro alimentar, né? Então, é uma dificuldade, claro, gente, recurso financeiro também, eu acho que principalmente quando são instituições filantrópicas, o recurso ele é muito pequeno, às vezes a gente depende muito de doações, né? Onde eu trabalhei esse tempo, né? A gente fez um trabalho de elaboração de cardápio muito legal, porque quando a gente pegou para calcular os cardápios também, a gente viu que a oferta proteica era muito baixa. Então, a gente fez algumas receitinhas de sopa, algumas receitas nos lanches, né? Igual eu vi aí também na pesquisa, né? Que falou muito essa diferença do acompanhamento de principais refeições e de lanches. Os lanches, eles são fundamentais, que às vezes o lanche é o pão com puro ou pão com margarina e não tem nenhuma fonte proteica, que às vezes dá para ter, né? Então, acho que são várias dificuldades. Quem tiver mais experiência também quiser compartilhar, né? Sim. A Andressa colocou aqui no chat como que faz para agendar uma visita técnica de orientação. Você consegue pelo próprio site do CRM ou por e-mail? Andressa,
a busca, né, pela visita, ela tanto pode partir do fiscal quanto do profissional. Que bom que partiu esse interesse aí do profissional. É só entrar em contato com a gente, pode mandar por e-mail, porque o fiscal que for responsável pela sua região, ele entra em contato e agenda aí uma melhor data, um melhor horário, tá joia? Assim como os outros, né, que ainda não tiverem recebido a visita da fiscalização, né, lembrando que essa visita é uma visita de orientação, né, ela não tem nenhum intuito punitivo, é contribuir para a melhoria do trabalho que o nutricionista está ali desenvolvendo, né, então não fiquem com receio da fiscalização, né, o nosso papel é bem de orientação, né, fiscalizar, mas também orientar e disciplinar o exercício profissional. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tem mais 2 perguntinhas para você, Camila. Eu tô até lendo aqui. Da Andresa mesmo? Ou tem mais alguma outra? Peraí. Se devemos suplementar os idosos, e a outra da outra da Andresa também. Andressa, desculpa. Sobre a suplementação vai depender do que mesmo? É suplementação no geral? Imagino que seja. No geral, né? Olha, no geral, vai depender de todos aqueles contextos mesmo. Então, condição socioeconômica, aceitabilidade, né? Porque tem alguns. Hoje em dia, a indústria ela ajuda muito nesse sentido, porque tem muito suplemento que eles não têm sabor, então a gente consegue colocar. Então, assim, depende do que eu vou suplementar. Se for um suplemento hipercalórico, hiperproteico, acredito que vale sim a pena, se a gente não consegue fechar a prescrição com os alimentos em geral, mas agora, se for um suplemento de minerais, fitoterápico, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente fitoterápicos, que a gente não tem muito estudo nessa população, né, não tem muita evidência, minerais por conta da homeostase, e vitaminas, acredito que sim, é válido também, desde que ele tenha necessidade, tá? Então, aí eu vou avaliar os exames e vou avaliar com outros profissionais. Muitas das vezes, com outro profissional, às vezes ele vai chegar suplementado já, né? Então, você às vezes vai só ajustar mesmo e orientar e ver se realmente tem necessidade. Mas vai avaliar com cautela mesmo, aceitação, sem cápsula, sem sachê, se é bala, se é goma, enfim, né? Então, acho que depende do que você vai suplementar. Sobre os materiais, olha, assim, de ILP específico, tem muitas cartilhas mesmo, assim, de próprias instituições que a gente pode achar na internet. Eu não sei te falar alguma, assim, que seja uma referência mesmo, para poder te ajudar. Mas depende muito do seu público de LPI. Então, é o que a Eliane já falou também. Então, qual que é a capacidade funcional, a cognição? Uma coisa que a gente fazia muito, né, na LPI que eu atuei, era oficina de culinária, então era muito legal, porque eles iam para a cozinha, eles faziam os pratos, e a gente já falava um pouquinho sobre a importância dos alimentos, mas a gente também já teve elaboração de oficina, que era montagem dos pratos, com fotos, já teve oficina sobre memórias afetivas, então, assim, eu acho que a gente vai com a nossa criatividade mesmo, mas tem vários materiais assim que são desenvolvidos por as próprias instituições que às vezes a gente pode compartilhar mesmo, pegar, né, que são compartilhadas aí na internet. Jordana, pode falar. Boa noite, vou me apresentar, né, eu sou Jordana, eu sou nutricionista fiscal do CRN9, eu queria só complementar essa questão, né, uma consideração mesmo sobre a suplementação, que eu acho muito importante, que os nutricionistas, antes de prescrever um suplemento, quantifiquem a ingesta do idoso, né? Que geralmente a gente não vê isso nos registros dos prontuários, né?
Então, assim, às vezes tem lá, monta um cardápio, muitas vezes não é calculado o valor calórico, de macronutrientes, como a Eliane apresentou, né? E também de micronutrientes. Então, às vezes, antes de chegar na prescrição de um suplemento, saber, né, quanto que está a ingesta dele para embasar essa conduta do profissional, né? Às vezes, é só um ajuste que precisa ser feito, adicionar próprio alimento, né, mais hipercalórico mesmo, um azeite, alimentos mesmo, antes de chegar na prescrição de suplementos hipercalóricos, hiperproteicos ou suplementos vitamínicos, né? Então, só chamar a atenção dos profissionais para a importância de quantificar, né, junto aos cuidadores, junto aos profissionais, né, que estão ali nas ILPIs, antes de chegar a esse passo, né? Então, antes de suplementar, tem que primeiro quantificar 50% das necessidades nutricionais, então isso sim, né, é uma conduta para se prescrever suplemento hipercalórico, hiperproteico. Enfim, era só essa complementação que eu queria dar, né, para o que a gente vê na atuação dos profissionais. Obrigada. Vem mais uma pergunta. Exatamente, e às vezes se a gente for pensar no idoso frágil, que já é muito baixo peso, às vezes ele tem muito baixo peso, então, assim, você vai colocar uma dieta muito hipercalórica, vai super alimentar demais, né, então, e pode até trazer prejuízo. E lembrando também, às vezes, que o ganho, se a gente for pensar no ganho de peso em si, é primordial que ele faça todos os estudos, gente, todos, quase todos, né? 90% fala que o idoso tem que fazer exercício. Então, para a gente promover ganho de peso e até ganho de força, e principalmente ganho de força e massa, né? Muscular. Então, ter esse atendimento multi, né? Com uma pergunta aqui da Marina. Se diz atualmente sobre as dietas artesanais em idosos com terapia nutricional, em relação à adequação nutricional, e quais seriam as principais orientações e recomendações? Então, elas são adequadas, sim. Aí a gente tem várias, tem as cartilhas, né? Tem também, se eu não me engano, não sei se está no site da prefeitura, mas elas têm disponíveis na internet. Tem várias, né? Você tem de 1.200 calorias, 1.500, 1.800, 2.000, e aí você, pelo consumo calórico, né? Você consegue escolher. E, se eu não me engano, também tem o consumo proteico. Tanto que essas dietas artesanais, se for padronizada, né? Eu sou suspeito para porque eu conheço quem desenvolveu, né, as receitas, então, tanto que se faz padronizadas pela UFMG, tem aquelas adições do sal, da canela, que são justamente para poder fechar os micronutrientes, né? Então, se for essas, sim, são adequadas, sim. Você vai só avaliar o idoso, a questão do peso, qual que vai ser a sua prescrição por quilo de peso, proteica, de macronutrientes, mas elas são, sim. Elas só não são padronizadas para realmente crianças e adolescentes. Aí eu já até vi aqui em relação à Érica, e já puxou a questão da Aline. Então, realmente, gente, a contraindicação, né, para quem não viu as perguntas, de quando contraindicar a terapia nutricional para o idoso, já envolve muitas questões do cuidado paliativos, assim, realmente a indicação ela não é só do nutricionista, né, a gente tem que ver primeiro qual que foi a indicação, se for uma disfagia, né, então se for disfagia, o idoso, ele, né, uma disfagia grave, ele vai ter que se alimentar via sonda, até porque também vai ter que receber os medicamentos via sonda, ou se for um idoso mais frágil, por hipótese, né? E aí depende de qual que é a funcionalidade daquele idoso, o grau de fragilidade, mas contraindicação, assim, que a gente tem mesmo cuidados paliativos, mas depende, porque também a gente confunde muito cuidados paliativos com só o final de vida, mas não é, né, o conforto para aquele idoso, então a gente tem que pensar, aquela sonda, aquela alimentação via sonda vai trazer benefício, vai trazer malefício, vai trazer mais benefício do que malefício, ou o contrário, né? Então, e é uma decisão que tem que ser tomada tanto com o médico, com o fonoaudiólogo, com a família, com o próprio idoso, quando ele tem autonomia, né, para poder definir isso, ou se ele já deixou documentado, né, a gente tem diretrizes antecipadas, que são documentos
legais, né, que o idoso ele coloca lá, caso aconteça, né, algo com ele, ele não quer receber algum tipo de cuidado, né, se ele consegue alguma coisa via oral, porque às vezes muitos idosos colocam sonda, consegue via oral, mas não consegue atingir a caloria toda por via oral, enfim, são várias indicações. Mas em relação aos cuidados paliativos, normalmente é contraindicado, mas depende, né? Aí depende dos riscos, os benefícios e os malefícios. Excelente, Camila, pode falar, Camila, primeiro, parabéns e obrigada por participar aqui conosco. Eu sou Érica, eu sou conselheira, estou na comissão de fiscalização, então, assim, é com muita felicidade que eu assisto a Eliane aí apresentar os resultados desse projeto, e atualmente eu estou como presidenta do conselho. É só para complementar mesmo a fala da Camila, porque foi proposital a pergunta, já que entramos em terapia nutricional, realmente é um ponto, assim, bem crítico e frágil, né, dentro da equipe, essa discussão. Por isso que tem que ser feita com a equipe mesmo. E a única contraindicação que a gente tem hoje é fim de vida, que seria, assim, as últimas horas da vida, né, e não o cuidado paliativo em si, que o cuidado paliativo começa a partir do momento que ele tem uma doença que coloca a vida dele em risco, e ele pode viver vários anos com isso. E hoje tem um consenso contraindicando em demência grave. Mas aí, realmente, né, como a Camila bem colocou, é aquele idoso que já está realmente numa demência super avançada e que a equipe acha que a terapia nutricional vai trazer mais malefícios do que benefícios nesse momento, né? Mais desconforto do que realmente prolongar aí alguma coisa boa na vida dele. Mas, Camila, parabéns. Assim, eu sei que foi um grande desafio, né? Achar alguém com a sua competência e qualificação para falar hoje no nosso evento. Então, não me canso de agradecer. E agradeço também a todas as 52 pessoas presentes até agora, né, conosco, porque realmente o idoso, ele não está só dentro da ILPI, né, gente? Ele está com a gente o tempo todo, dentro das nossas casas, no nosso dia a dia, faz parte da nossa vida agora, envelhecer, e a ideia é essa, envelhecer com saúde. Ser um idoso robusto, né, Camila? Acho que deu uma travadinha. De procurar ele mais cedo, inclusive, né? Porque a gente trabalha com prevenção. Exatamente. Então, acho que bom, né? A gente está aqui com vários agradecimentos, abordagens, né? Agradeço a participação de todos vocês. Foi bem enriquecedor, né? Essa discussão. Ela não termina aqui, né? A gente continua aí com o nosso trabalho. Fiquem à vontade para entrar em contato com o conselho, né? A gente está à disposição, temos fiscais de plantão todos os dias, atendendo aí por telefone, por e-mail, realizando as visitas presencialmente ou online, né? E então é isso. Muito obrigada. Depois vai ser encaminhado, tá, gente? Desculpa, o certificado posteriormente para vocês. A gente já gerou aqui a lista de presença, tá bom? E muitíssimo obrigada mais uma vez, Camila, pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Aí, Eliane, posso compartilhar os slides com vocês? Vocês conseguem enviar para o pessoal depois? Vai ser ótimo, pode sim. Tá, então eu compartilho com vocês. Então, Obrigada, pessoal. tchau, gente. Boa noite.